sobre os conteúdos do amor de Deus, eu convido os amados para que abramos no texto mais conhecido da palavra de Deus, que é João 3,16. É importante, queridos, diante do que nós vimos, nós entendermos esse sentimento que se manifestou a nós, dentro do que a Bíblia nos revela, o que de fato Ele é, e não segundo a concepção humana, dos nossos desejos, das nossas percepções, porque o amor de Deus, irmãos, nunca será uma concepção humana. O amor de Deus é aquilo que a Bíblia nos revela, que nos foi dado. E a partir da palavra do Senhor, nós precisamos entender o que nós encontramos neste amor. O que nós encontramos nesse sentimento, que é a principal conexão que nos faz estar com Deus e que fez com que Ele se tornasse o nosso Pai adotivo. João 3,16, todos sabem de cor, vamos lá dizer, vamos juntos? Mais uma vez, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas encontre a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade. E nós estamos diante desta verdade. Mas essa verdade, Senhor, só se torna clara para nós, para o nosso entendimento, para a nossa alma, para o nosso coração, mediante a ação do Teu Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, Senhor, neste momento. Sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Colocamos o nosso coração, o nosso entendimento diante de Ti, ó Pai. Fala conosco, mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. João 3,16, segundo Martinho Lutero, o grande reformador, é a miniatura do Evangelho de Jesus Cristo. Porque esse texto resume exatamente tudo aquilo que as Escrituras nos revelam a respeito de quem somos, do que Deus é e daquilo que Ele veio realizar por nós na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, e diante de todos os elementos que já vimos a respeito dos conteúdos do amor de Deus, nós podemos agora, irmãos, olhar e aplicar para a nossa responsabilidade na missão que Deus nos deu de proclamarmos então o Evangelho e vidas serem alcançadas. Nós fomos alcançados por este amor. E este amor deve ser então o elemento motivador para que outras pessoas sejam alcançadas. Porque nós vimos, irmãos, que no amor de Deus nós encontramos a misericórdia. No amor de Deus nós encontramos a graça. No amor de Deus nós encontramos a verdadeira paz, que é a nossa justificação para que possamos ter comunhão novamente com o Pai. No amor de Deus nós encontramos a verdadeira segurança, porque este amor é eterno, é infinito. Este amor é incondicional. Ele não está baseado no que nós façamos ou deixamos de fazer para agradar a Deus. Simplesmente Deus nos amou da maneira pela qual nos encontrou. Este amor também é longânimo. Este amor tem uma paciência aguardando a restauração que o Senhor mesmo está fazendo em nossas vidas. Mas nós vimos também, meus amados irmãos, que este amor é corretivo. O elemento mais difícil na nossa cultura atualmente de vermos associado ao amor são correções, disciplinas. Numa cultura em que cada vez mais o conceito do amor está relacionado à permissividade, ser corrigido, ser confrontado, ouvir um não, ser repreendido parece não ser um ato de amor.
Mas a Bíblia diz, irmãos, qual o pai que não corrige o filho a quem ama? E diante de tudo isso, irmãos, que nós entendemos no amor de Deus, o que nós hoje vamos ver? Nós vamos ver, irmãos, que o amor de Deus, nele nós encontramos a verdadeira capacidade para amar. Porque esse amor, irmãos, ele é pedagógico. Esse amor nos ensina o que nós devemos fazer mediante aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Se de fato a misericórdia de Deus está sobre nós, se de fato a graça de Deus está sobre a nossa vida, se de fato nós fomos justificados, se de fato nós entendemos que o amor é eterno, se de fato nós entendemos que Ele é incondicional, que Ele é longânimo, que Ele tem nos corrigido para o nosso próprio bem, esse sentimento tem que nos impulsionar a proclamarmos a mensagem da salvação. Portanto, queridos, Deus não nos deu uma missão que é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas Deus não só nos deu uma ordem, Deus não só nos deu uma missão, Deus não só vai nos cobrar pela tarefa, mas Deus também vai nos cobrar pela maneira que nós realizamos essa tarefa. Porque essa tarefa, irmãos, foi realizada primeiramente por Jesus. O texto é claro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez por nós foi motivado pelo amor. O que nós devemos fazer como missão pelas pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho, que ainda não têm consciência da sua condição espiritual, e sem essa consciência estão caminhando para o inferno, porque precisam ouvir o tempo aceitável do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Sem essa mensagem, essas pessoas estão perdidas. Mas essa mensagem deve chegar aos corações movida pelo amor. É o amor, irmãos, que deve nos impulsionar a proclamarmos esta mensagem tão importante. Conforme foi dito aqui, as boas novas, a boa notícia. Se o amor não nos motivar, irmãos, nós não cumpriremos a nossa missão. Portanto, quando nós olhamos, irmãos, para João 3,16, nós encontramos também não só uma mensagem de quem nos amou, mas uma mensagem que também nos ensina a amarmos para então proclamarmos aquele que amou a humanidade, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que veio para formar a igreja do Senhor, os eleitos de Deus, desde toda a eternidade. E baseado, queridos, nisso, nessa temática, que no amor de Deus, nós encontramos a verdadeira capacidade de amar, nós podemos ver isso, irmãos, por 4 razões bíblicas. Qual é a primeira razão, irmãos, de que no amor de Deus nós encontramos a verdadeira capacidade de amar? Porque este amor, em primeiro lugar, nos dá a exata visão da condição humana. Só o amor de Deus nos faz ver como está a humanidade. Porque a maneira como nós enxergamos as pessoas está diretamente ligada às referências que nós temos, aos conteúdos que nós temos, aquilo que influencia o nosso olhar, a nossa percepção para fazermos julgamentos. Se olharmos o mundo, irmãos, segundo a visão capitalista, qual é a ótica que nós vamos ter das pessoas? Na visão capitalista, o que nos passa é que nós somos pessoas competindo, buscando os nossos lugares e não podemos cochilar, porque a qualquer momento vai chegar alguém mais preparado e vai tomar o nosso lugar. Na visão capitalista, irmãos, o olhar que nós passamos a ter das pessoas é que são os nossos concorrentes. Se olharmos, irmãos, segundo a visão do comunismo, qual é a ótica que vai ser passada para nós enxergarmos as pessoas? Que a comunidade, que um país, que a sociedade precisa ser controlada pelo Estado, a fim de que
o indivíduo não se torne individualista e no seu individualismo, melhor dizendo, ele venha promover desigualdades sociais. Ele venha promover separações de classes. E aí há uma luta para que então as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, segundo essa ótica. Se formos olhar, irmãos, a humanidade, sobre a visão do marketing, o que é que essa lente vai nos passar? Que as pessoas são consumidoras em potencial. Que nós, através de estratégias, podemos oferecer os nossos produtos e serviços. E não à toa, irmãos, algumas igrejas mergulham muito mais numa visão de marketing do que da proclamação do Evangelho. Estão muito mais querendo se promover, falar do serviço que oferece, no sentido de agradar o consumidor, do que pregar o Evangelho de Cristo, do que falar do ano aceitável de Deus, do que chamar as pessoas ao arrependimento. Se olharmos, irmãos, sobre a visão da psicologia, o que ela pode nos passar como visão a respeito do ser humano? Que ele é apenas um sujeito à procura da autocompreensão diante dos seus conflitos e adoecimentos psicológicos. Mas, irmãos, quando nós olhamos a partir da visão de Cristo, a partir da visão do verdadeiro amor, o que é que nós podemos enxergar? Eu convido você para que abra em Marcos capítulo 6, versículo 34. Como Jesus olhava para as pessoas. E esse é o olhar do amor. E é esse o olhar que nos ensina a verdadeiramente amarmos. Amar as pessoas, amar os perdidos. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, verso 34, que ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E essa multidão para ele eram concorrentes, pessoas que precisavam entender que os seus individualismos iam fazer com que a sociedade ficasse dividida. A visão de Jesus eram consumidores em potencial. A visão de Jesus era pessoas em conflitos psicológicos, precisavam sentar num divã e fazerem as suas análises. Não. A visão que Jesus passa aqui no texto que Marcos nos apresenta é: viu Jesus uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele se compadeceu. O seu coração olhou para aquelas pessoas e ele se compadeceu. E o texto vai dizer por quê? Porque ele viu pessoas como ovelhas que não têm pastor. A visão, irmãos, do verdadeiro amor nos faz ver o homem perdido. Se você chega no seu trabalho, se você chega na faculdade, se você chega no ambiente que você mora e olha para os seus vizinhos e não os vê sem Cristo e perdidos, é sinal que você não ama aquelas pessoas que estão ao seu redor. Jesus, irmãos, desembarcou numa praia, cansado, mas ao ver aquela multidão que estava seguindo ele, que estava carente, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu. E a compaixão, irmãos, fala exatamente isso, de nós enxergarmos a condição que se encontra aqueles que estão diante dos nossos olhos. A compaixão, irmãos, é enxergar a dor, é enxergar a miséria, é enxergar o caminho errado, é enxergar aquele que está cego, que está perdido, que está na escuridão. Quando nós, como igreja, irmãos, achamos que estamos numa passagem aqui, e que nós devemos apenas olhar para as nossas necessidades e cuidar da nossa própria caminhada, nós estamos passando por aqui numa caminhada egoísta. Nós não estamos aqui, irmãos, revelando o amor que nos conquistou. Porque nós estávamos na escuridão e Deus se compadeceu de nós. E o mesmo Deus que se compadeceu da nossa situação é o Deus, irmãos, cujo amor deve iluminar o nosso entendimento e nos fazer enxergar na mesma dimensão, na mesma ótica que Ele sempre está olhando e vendo a humanidade.
Deus está olhando para a humanidade e está vendo uma humanidade perdida. Deus hoje está olhando para homens e mulheres nessa sociedade e está vendo como ovelhas que não têm pastor, que não têm direção, que estão procurando sentido na sua caminhada diante de tudo que é oferecido, mas nada passa a dar sentido para aqueles que estão nessa caminhada na escuridão. Porque as direções que infelizmente o mundo dá são direções enganosas. E veja, João começa a afirmar no texto que nós lemos, no texto mais conhecido do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou. E a gente viu, irmãos, que o amor é misericórdia, é graça, é justificação. O amor é Deus se compadecendo daquele que está perdido. E porque Deus nos amou, Ele está nos ensinando também a amarmos pessoas que estão perdidas, que estão nas trevas, que estão caminhando sem nenhuma direção na sua vida. Irmãos, é óbvio que existe uma diferença entre a compaixão humana e a compaixão de Deus. A compaixão, irmãos, que significa se colocar na condição do outro, na nossa realidade humana, de iguais, é olhar para uma situação e se ver nela. É quando uma mãe liga a televisão e está vendo uma outra mãe chorando e naquele momento aquilo toca no coração dela, porque ela fica imaginando, se fosse meu filho. E aí ela se compadece daquela mulher. Ela entende a dor daquela mulher, porque ela imagina o seu próprio filho passando por aquilo. Quando nós nos compadecemos das pessoas, irmãos, nós fazemos uma transferência, nós nos colocamos no lugar da pessoa como se aquilo pudesse também acontecer conosco. A compaixão de Deus, irmãos, não é igual a nossa. A compaixão de Deus, irmãos, é superior à nossa, porque Deus olha para a nossa miséria, Ele tem plena consciência que Ele jamais vai experimentar essa miséria, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é o Deus supremo. Ele jamais vai perder a sua condição. Deus não transfere sentimentos, irmãos, como nós. Deus resolve nos amar. Deus, não tendo nada a ver com o nosso pecado e com a nossa condição, mesmo assim, Ele toma uma decisão no seu coração de nos amar. Porque quantas vezes você se sensibiliza por alguém e é puro efeito psicológico? E existem pessoas que gostam de seduzir as outras por meio de um comportamento histérico em que você fica com pena da pessoa. Você se compadece da pessoa. A nossa histeria jamais compadeceria o coração de Deus. Os nossos movimentos jamais iriam provocar algum sentimento de Deus em relação a nós. O amor de Deus, irmãos, foi uma decisão. Ele resolveu nos amar. Por isso que é um amor, irmãos, que é inexplicável. Por isso que quando João está falando sobre amor, ele diz, de tal maneira. O apóstolo João não consegue encontrar um adjetivo para qualificar o amor de Deus. É uma expressão que ele está usando aqui, que claramente, na língua grega, irmãos, que é uma língua muito mais sofisticada, com muito mais conteúdo do que todos os outros idiomas, mas mesmo assim, o apóstolo João não consegue um adjetivo para explicar. O amor de Deus é semelhante a isso. João está dizendo, o amor de Deus é inexplicável. Porque não há nada em nós para compadecer, para mobilizar, para que Ele pudesse fazer alguma transferência, para que a gente pudesse, quem sabe, derramar uma lágrima no olho dele. E mesmo assim, Ele olhou para a nossa miséria e resolveu também se compadecer de nós. Imagine, irmãos, olhando nós para pessoas perdidas e estávamos na mesma condição, se a gente não vai ter compaixão no coração. Se Deus, que nunca vai cair da sua condição, se compadeceu, quanto mais nós, irmãos, que olhamos para pessoas no pecado e não há diferença entre nós e elas, porque outrora
No passado, nós estávamos nas trevas. E Deus nos libertou das trevas. E a luz do Evangelho raiou. E abriu o nosso entendimento. E Deus está dizendo para nós: nós temos que proclamar o Evangelho da salvação. Porque outras vidas precisam ouvir da graça libertadora que há em Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, nós encontramos a verdadeira capacidade de amar neste amor, o amor de Deus. Porque é um amor que nos leva a uma ação, a uma atitude. O verdadeiro amor, irmãos, ele jamais será apenas de palavras. O verdadeiro amor não é uma teoria apenas. O verdadeiro amor se concretiza. Veja, o texto está dizendo: porque Deus amou o mundo. E existe uma prova desse amor. Ele enviou o seu Filho unigênito. Jesus é a prova concreta do amor de Deus a todos nós. O Deus que se encarnou. O Deus que assumiu a nossa condição. Queridos, sem a atitude não há amor. Sem uma ação não há amor. Há discurso. E o que mais, irmãos, as pessoas têm sofrido neste mundo, o que mais tem desencantado e desiludido as pessoas, ao ponto de não se crer mais na possibilidade de que se possa encontrar algo no ser humano, é que, na sua grande maioria, nós estamos apenas falando. Nós estamos apenas teorizando. Nós estamos apenas dizendo o que vamos fazer, dizemos o que tem que ser feito, falando, reclamando, criticando, e não saímos do lugar. E entenda, o Evangelho, que não se torna uma prática, se torna um Evangelho inútil. Nós podemos invalidar as nossas canções, as nossas pregações, as nossas orações, pela falta da prática daquilo que estamos cantando, pregando e orando. O Evangelho verdadeiro, ele requer de nós a atitude, a ação. Quando você olha para um culto missionário e vê as necessidades que são apresentadas num slide, num vídeo, num recorte que é trazido para cada um de nós, e nós não nos mobilizamos, é sinal que o nosso coração não tem amado como Deus nos amou. Meus irmãos, somente quando a mente fica petrificada, somente quando a mente fica cauterizada, nós estamos diante de um fato que não nos mobiliza. Nós estamos diante de uma verdade que não nos transforma. Olha para o texto que lemos lá em Marcos 6, 34. A Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, se compadeceu, tem um motivo da sua compaixão. Ele viu a multidão como ovelhas que não tem pastor, e houve então da parte de Jesus uma atitude, diz o texto, e ele passou a ensinar as multidões. Jesus não ficou só contemplando, olhando e se compadecendo. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Eita, coitadinho. Deus sabe do meu coração que eu queria fazer alguma coisa e não posso fazer. Essa, irmãos, é a pior desculpa que nós podemos apresentar. Jesus olhou a multidão, Jesus se compadeceu da multidão e Jesus agiu em relação à multidão. Jesus, por amar e por de fato mostrar a sua compaixão, ele teve uma atitude. E o amor verdadeiro nos leva à ação. Quando nós olhamos, irmãos, o que nós estamos fazendo em relação aos perdidos? Que atitude nós estamos tendo da evangelização, de ensinar a verdade de Deus, de alertar pessoas do perigo que elas estão correndo, porque elas não temem a Deus? Quando nós estamos nos calando, irmãos, nós estamos mostrando que nós não estamos nem aí para as consequências daquelas pessoas que passam na nossa vida. E o profeta Ezequiel claramente falou para Israel que Deus haveria de cobrar o sangue do pecador,
se o pecador não fosse advertido do seu pecado. Se o profeta não se levantasse para dizer da iniquidade, do pecado, do chamado ao arrependimento, Deus ia cobrar do profeta. Mas a partir do momento em que Deus nos levanta e a gente ouve a voz, e a gente faz a nossa parte, a nossa preocupação, irmãos, não é com conversões. A nossa preocupação, irmãos, é amarmos a obra que Deus nos deu de anunciarmos o seu nome, de declararmos às pessoas o ano aceitável do Senhor. Se você for para Mateus capítulo 9, você vai ver agora o evangelista Mateus falando de Jesus, percorrendo todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus se mobilizava. Após o seu batismo, e após também um período em que ele fica 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás e vence Satanás, quando Jesus inaugura o seu ministério, as suas primeiras palavras foram essas, às multidões: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou, irmãos, a falar do reino dos céus, a proclamar o ano do Senhor. Jesus começou a anunciar, e como igreja do Senhor, nós precisamos agir, nós precisamos nos envolver, tem que haver atitude em nós. Nós precisamos orar mais, nós precisamos contribuir mais, nós precisamos evangelizar mais, nós precisamos trazer pessoas para o culto, para ouvir a palavra do Senhor. Nós não podemos viver um evangelho em que domingo eu vou para a igreja, sento na minha cadeira, escuto a palavra, faço as minhas orações e durante a semana eu vivo a minha vida, a minha maneira. O evangelho, irmãos, nos responsabiliza. E sabe por que muitos não gostam de culto de missões? Porque vão ter que ouvir exatamente uma mensagem como essa. É melhor um culto de avivamento, de bênção, de prosperidade, em que lá eu vou ser incentivado a me agarrar a alguma promessa, porque eu estou numa luta, numa dificuldade, e eu quero resolver os meus problemas. E quando as programações são nesse sentido, irmãos, as multidões estão lá, como as mesmas que seguiam a Jesus, por causa de pão e de peixe, por causa apenas do suprimento das suas necessidades imediatas, materiais, circunstanciais, passageiras. Mas Deus nos chamou para falarmos da maior de todas as necessidades do ser humano, a vida eterna, a salvação, aonde nós vamos passar a eternidade, no céu, com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ou no inferno. A Bíblia diz que só existem dois caminhos. Só existem, simbolicamente, conforme Jesus disse, duas portas. E só existe uma, que é a verdadeira, e que nos conecta a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Paulo, ratificando essa verdade do nosso mestre, diz: não há um intermediador, outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Ele é a ponte, Ele é o acesso. Ele é a aliança que nos conecta com Deus. Porque o seu sacrifício realizado na cruz do Calvário, que se tornou suficiente para nos justificar, para nos perdoar, para pagar a dívida impagável, segundo os nossos esforços, que tínhamos diante de Deus. Mas o Senhor, conforme diz Paulo, cravou na cruz do Calvário, Ele rasgou o script de dívida, Ele triunfou das trevas ao ressuscitar ao terceiro dia. Mas como igreja, irmãos, temos que agir, porque o amor verdadeiro, ele também é uma atitude, ele é uma ação. Quando a gente sai nas quartas-feiras, irmãos, do Novo Rumo, parece um trabalho, como a gente diz na linguagem mais popular, de enxugar gelo. Que é sair, encontrar pessoas que vão receber uma marmita, às vezes uma roupa, um acolhimento, e que quem olha sobre uma ótica imediatista diz: qual é o resultado disso? Qual é a finalidade disso?
E quantas críticas recebemos, mas pela fé a gente enxerga, irmãos, a semente do Evangelho sendo lançadas. No céu, nós vamos ver muitos que estavam na rua, libertos, porque ouviram o Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos ver muitos testemunhos daqueles que ouviram a palavra de Deus de uma maneira que a gente nem imaginava. É a palavra de Deus sendo propagada. Mas em terceiro lugar, queridos, no amor de Deus nós encontramos a verdadeira capacidade de amar, porque esse amor nos leva a entendermos que a nossa prioridade é o reino de Deus. Quando você olha para João 16, 3,16, melhor dizendo, e que João está afirmando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você está vendo a ação de Deus, Pai, mas você está vendo também a ação de Deus Filho. Porque não só o Pai está dando o Filho, como o Filho está se sujeitando àquilo que o Pai tem como desejo para que a humanidade alcançasse a graça, a misericórdia, os eleitos de Deus fossem salvos. Não é só o Pai, é o Filho envolvido, mas não é só o Pai e o Filho envolvido, é o Espírito Santo também trabalhando e convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós vamos ver, irmãos, claramente que no ministério de Jesus, ele estava sincronizado. Ele estava totalmente congruente com isso que o Pai estava fazendo. Se você abrir em João 6, do versículo 38 ao 40, você vai ver que Jesus declarou: porque eu não desci do céu, melhor dizendo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Jesus deixa claro qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai, quem me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas eu o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei naquele dia. E veja que Jesus, irmãos, para fazer com que essa vontade do Pai fosse clara, o que ele fez? Ele anulou a sua própria vontade. Ele começa dizendo: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. É o Filho totalmente congruente com o propósito do Pai. Deus enviou o seu Filho unigênito, mas o Filho unigênito veio. Ele tomou também uma decisão. Ele é participante também deste amor do Pai a todos nós. Quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, Ele está mostrando o seu amor à humanidade, Ele está mostrando o amor do Pai à humanidade, Ele está mostrando o amor do Espírito Santo à humanidade. É Deus nos amando. E veja que quando nós, de fato, estamos congruentes com o amor de Deus, o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos priorizar o reino de Deus. Nós vamos entender que a nossa vida vivida aqui nessa terra não pode ser vivida para nós mesmos, segundo os planos que nós temos, mas a nossa vida tem que ser vivida para Deus, segundo a vontade de Deus, porque assim Jesus viveu. Porque Jesus foi congruente com o amor de Deus, Ele viveu a vida conforme a vontade de Deus. E aí você vai ver em Mateus capítulo 26, versículo 39, que em todo momento Jesus, irmãos, colocou como prioridade a vontade de Deus. Diante do seu suplício, orando e intercedendo, porque ele estava vendo já o Calvário diante de si, Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está olhando para a cruz, Jesus está olhando já a dor da cruz, a vergonha da cruz. Jesus está já diante da situação mais terrível e que ele não merecia passar,
Ele estaria passando em nosso lugar e naquele momento ele ora: Senhor, a minha vontade, a vontade humana. Jesus como homem tinha uma vontade. Jesus como homem tinha os seus desejos. Jesus como homem tinha os seus instintos de sobrevivência. E diante da morte, o seu instinto estava dizendo: não é o caminho, não é por aí. Será que não existe alguma outra alternativa? Como eu posso sair daí? Mas ao mesmo tempo que tudo isso está latente em Jesus, o que é que ele diz? Senhor, não seja feito como eu quero. Não seja feito conforme o meu organismo, não seja feito conforme as minhas defesas naturais, humanas, mas conforme a tua vontade, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. É por isso que quando você vai lá para João capítulo 4, do verso 42, do verso 32 e o verso 34, você vai ver que Jesus falou da sua missão de forma metafórica, em que os discípulos não entendiam a linguagem quando Jesus começava com esse jogo de palavras. O contexto é o seguinte: os discípulos haviam saído para comprar comida, eles estavam famintos. Nesse ínterim, Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Os discípulos voltam, veem Jesus dialogando com a mulher samaritana, ficam calados, apesar de ser estranho à cultura. Primeiro, um homem não era para estar conversando com a mulher. Segundo, um judeu conversando com uma samaritana era extremamente antiquado e esquisito. Mas como era Jesus, os discípulos ficaram calados. Estranharam e ficaram calados. E de repente, quando aquela mulher volta para a sua aldeia para anunciar aos seus tudo aquilo que ela havia ouvido da parte de Jesus Cristo, os discípulos dizem: mestre, come. Qual é a resposta de Jesus? Verso 32. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O verso 33 vai dizer: quem trouxe comida para ele? Onde foi que ele arranjou? A gente está no deserto. Será que essa mulher trouxe comida para ele? Como é que ele conseguiu comida? Jesus está falando de coisas espirituais. Os discípulos estão com a mentalidade em coisas materiais. É semelhante o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus falando sobre novo nascimento e Nicodemos pensando em voltar de novo para a barriga da mãe dele. E aí Nicodemos começa então a parar para raciocinar: como pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus começa a deixar claro que ele falava de coisas espirituais, enquanto Nicodemos tinha uma mentalidade ainda nas coisas terrenas, materiais, finitas. A compreensão da verdade de Deus, irmãos, só pode ser feita mediante a ação do Espírito Santo. Lembra quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem a multidão que eu sou? E aí começaram a dizer: uns afirmam que tu és Jeremias, um dos profetas. E aí Jesus olha para os discípulos: e vós? O que é que vocês dizem ao meu respeito? Vocês estão andando comigo. Tanto tempo vocês estão tendo intimidade comigo. O que é que vocês dizem ao meu respeito? Talvez na lógica humana a gente conheça uma pessoa por sermos mais íntimos. A nossa percepção de alguém está diretamente relacionada à intimidade que nós temos. Uma coisa é você ver uma pessoa de longe, saber notícias de longe, através da mídia, mas não saber quem de fato é aquela pessoa no seu dia a dia. Outra coisa é andar com a pessoa e conhecer aquela pessoa. Os discípulos, irmãos, tinham intimidade. A multidão via de longe. A multidão sabia de notícias. E a multidão tinha suas percepções. Mas Jesus queria saber dos discípulos que andavam com ele: e vocês? O que é que vocês estão achando a meu respeito? A Bíblia diz que Pedro se levantou e declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração, irmãos, poderia ser entendida: veja, Pedro, você sabe disso porque você está andando comigo, porque você está próximo a mim. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para Pedro: não foi a carne nem sangue quem te revelou isso. Você está certíssimo, Pedro, eu sou isso aí. Eu não sou simplesmente um profeta, eu não sou a reencarnação de Jeremias, de João Batista, eu não sou nada disso. Eu sou o próprio Deus encarnado. Mas Jesus deixou claro: não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Foi uma revelação. Para entendermos o mundo espiritual, o Espírito Santo tem que abrir o nosso entendimento para nós enxergarmos as verdades espirituais que estão bem diante dos nossos olhos. Quantas pessoas estão na igreja, anos e anos, e não enxergam Deus, e não tiveram encontro com Deus, e não tiveram experiência com Deus, tiveram experiência com a religião, com os preceitos denominacionais, sabe de cor e salteado, mas não conhece Deus. Porque o conhecimento de Deus é a iluminação do nosso entendimento mediante ao Espírito Santo desvendar. A palavra revelar, irmãos, ou revelação, dá a ideia de algo que está descortinando. É quando a ideia era a seguinte: uma peça de teatro em que você está aguardando a apresentação. E de repente você precisa que as cortinas se abram para você enxergar o que vai ser encenado, o que vai ser apresentado. É essa a ideia, irmãos, da revelação de Deus na nossa vida. É Deus abrindo as cortinas do nosso entendimento, que estão aí mediante o pecado, mediante ao Deus desse século. É Deus abrindo as cortinas do nosso entendimento e a gente enxergando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É o Espírito Santo iluminando o nosso entendimento. Caso contrário, irmãos, nós não seríamos diferentes dos discípulos. Jesus falando uma coisa, a gente entendendo outra. Jesus falando de uma comida que vós não conheceis. Eu tenho uma comida que vós não conheceis. E os discípulos, que comida é essa? E aí no verso 34 do Evangelho de João, capítulo 4, Jesus deixa claro qual é essa comida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é que Jesus está dizendo? Jesus aproveitou aquele momento em que os discípulos estavam famintos. E quando a gente está faminto, irmão, a gente não quer outra coisa senão o quê? Comida. Pode nos oferecer qualquer coisa, mas o que o nosso instinto, o que o nosso corpo está pedindo ali é comida. É igual quando estamos com sede, nós queremos beber água. Se torna a coisa mais importante naquele momento, porque o nosso corpo está necessitando. Então Jesus pegou esse momento para dizer: está vendo como vocês estão? Famintos. Foram buscar comida longe, estão trazendo comida longe. Eu tenho uma coisa ainda mais importante do que aquilo que é básico nesse momento para a nossa sobrevivência, que é a comida. A coisa mais importante da minha vida, está acima até da minha própria sobrevivência, é fazer a vontade do meu Pai. É realizar a obra que Ele me enviou. Será que nós colocamos, irmãos, a obra de Deus nessa dimensão? Ao ponto de que qualquer necessidade básica, lícita e tão necessária para aquele momento fique em segundo lugar? Fique em segundo plano? Ou nós estamos, conforme muitos que chegaram diante de Jesus, querendo seguir Jesus à sua maneira? Mestre, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é digno de ser meu discípulo. Por isso que Jesus, irmãos, falou que todo aquele que é chamado pelo Evangelho, ele precisa entender, ele precisa pensar. Por isso que o Evangelho, irmãos, não é uma decisão emocional. Aquele culto estava tão bom, as canções, o jeito que o pastor falou, as pessoas que eu vou lá na frente aceitar Jesus. Só que no outro dia, quando você olha, você se arrepende de ter se arrependido. Tem gente que se arrepende de ter se arrependido, porque na verdade não se arrependeu. Aí não disse: eu não quero ser mais crente, nada. Aquilo ali foi só aquele momento mesmo que mexeu com as minhas emoções. Jesus disse a respeito, irmãos, de ser discípulo dele: qual o homem que quando vai construir uma torre não calcula se tem o dinheiro suficiente para a construção? Caso contrário, ele pare, porque senão ele vai ser visto como alguém que começou uma obra e não conseguiu terminar.
Qual o rei que, saindo para combater um outro rei, não vai contar o seu exército, não vai ver o seu poder bélico, para saber se ele tem condição ou não de enfrentar aquele outro rei? Caso contrário, ele vai levantar uma bandeira de paz e vai dizer, não dá para enfrentar. Jesus está dizendo, olhe, pare, pense e veja o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é emoção. O Evangelho é o Espírito Santo abrindo nosso entendimento, nos mostrando que é renúncia. Quem acha que pode vir para o Evangelho e a vida dele vai virar as mil maravilhas, às vezes acontece o contrário. Vem para o Evangelho e tudo dá errado na vida dele. Como o exemplo que a gente viu aqui, irmãos, da encenação deste jovem chinês que perdeu tudo por causa de Jesus Cristo. E quem é que permanece com Cristo, mesmo perdendo tudo? Quem verdadeiramente está em Cristo Jesus. Quem segue a Jesus só porque está sendo abençoado, Jesus sabe que o motivo não é ele, são as bênçãos. Temos que fazer, irmãos, como Moisés: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença for conosco, não adianta a gente ter terra prometida, não adianta ter o anjo nos livrando até nós entrarmos na terra. O mais importante é a tua presença em nossa vida. Tu és o tesouro maior da nossa vida, da nossa caminhada, a razão da nossa existência. A terra prometida só se torna terra abençoada por causa da tua presença. A nossa casa só se torna um lar abençoado por causa de Jesus Cristo. O seu trabalho só se torna um trabalho abençoado por causa de Jesus. A sua casa, os seus projetos só se tornam abençoados por causa da presença dEle. Não é por aquilo que Ele dá, é porque Ele está conosco continuamente. E Jesus, irmãos, então mostra que o verdadeiro amor é aquele que prioriza o reino de Deus em sua vida. Mas em quarto e último lugar, no amor de Deus, nós encontramos a verdadeira capacidade de amar, porque este amor nos leva ao sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E o que é que Jesus veio, irmãos? Morrer. Porque para que todo aquele que nele crer, mas crê em quê? Na sua obra, no seu sacrifício realizado por nós na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que nós não venhamos a perecer, para que nós tenhamos a vida eterna, Ele pereceu no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele assumiu a nossa condição. A vida eterna nos foi dada porque Ele assumiu a condenação que estava justamente para nós. E foi para Ele. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. E o amor verdadeiro, irmãos, nos leva a isso, ao sacrifício. E missões não é feita se não tiver sacrifício. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. Se a gente não estiver disposto, irmãos, ao sacrifício da oração, ao sacrifício de ofertarmos, nós não faremos missões. Ao sacrifício de irmos, nós não faremos missões. Oswald Smith, um dos grandes escritores na área de missões, ele diz o seguinte: se alguém quer a evangelização do mundo, mas se recusa a sustentar missões, então você se opõe à vontade de Deus. Eu quero que o mundo ouça o Evangelho, mas eu não contribuo com nada, eu estou me opondo à vontade de Deus. O sacrifício, irmãos, é o sacrifício que nos leva a dedicarmos tudo o que temos e somos para missões. Séculos passados, houve um movimento chamado os moravianos. Os moravianos, irmãos, na história da igreja, foi o maior movimento de oração e de missões que já existiu. Para os irmãos terem uma ideia, foi um movimento de oração em que esses irmãos se reuniram e começaram um culto de oração. E esse culto de oração durou 100 anos, de forma ininterrupta. Você sabe que é um grupo orando
e passando para outra geração isso. 100 anos. E sabe o que aconteceu? Os moravianos enviaram missionários para o mundo inteiro. E sabe como era o lema dos moravianos? Não era igual a gente, deixa Deus falar comigo, deixa eu sentir, né? Eu tenho que sentir. Os moravianos olhavam para a Bíblia e a Bíblia dizia, ide, e eu tenho que ir, eu não tenho que sentir, eu tenho que obedecer. Não tem esse negócio, não, mas Deus não, já falou, está aqui, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Para eles era a coisa mais lógica do mundo. Não tinha esse negócio de eles pararem, pensarem, se emocionarem, sentirem, perceberem com as sensações. Não, a ordem já foi dada. Nós temos que o quê? Ir. E um dos homens, irmãos, que mais investiu foi o Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf, irmão, gastou toda a sua fortuna em missões. Era um homem que patrocinou missões, que o seu coração ardia por missões. E ele tinha um lema na sua vida. Ele dizia o seguinte: meu destino é proclamar a mensagem sem importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Eu não sei o que vai acontecer comigo, se eu vou falir, se eu vou quebrar, se eu vou morrer, se eu vou pegar uma doença. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu tenho uma missão: proclamar o reino de Deus. E qual é o elemento, irmãos, que nos dá esta motivação ao ponto de nós não pensarmos em nós mesmos, no nosso conforto, senão o amor? Se a gente não for motivado, irmãos, pelo amor, a gente não vai vencer as barreiras naturais em que, para sobrevivermos, em dado momento a gente faz escolhas. Agora sou eu. Agora eu tenho que pensar em mim. Até aqui eu posso ir. Daqui para frente eu não posso mais. Mas quando somos motivados pelo amor, irmãos, o amor não tem limites. Porque o nosso Deus se entregou completamente por nós na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Que Deus produza em nossa mente, em nosso coração, a motivação correta para proclamarmos o seu Evangelho. Entenda, queridos, ser missionário não significa apenas aquilo que talvez está no âmbito formal. Alguém que deixou tudo, está sendo enviado para uma denominação, para uma determinada região. Ser missionário é proclamar o reino de Deus aonde nós estamos e aonde Deus nos enviar. Você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário na sua faculdade, você é um missionário na sua escola, você é um missionário na sua vizinhança, você é um missionário na sua relação social, você é um missionário, você tem que proclamar o reino de Deus. É assim, irmãos, que a igreja primitiva fazia. Nós é que depois, com o passar do tempo, parece que ficamos presos a formalidades. É o pastor, é o missionário, é aquele que oficialmente está sendo enviado por um órgão eclesiástico. Não. Missões é para todos nós. Missões não é um serviço que nós vamos terceirizar. Quando você está investindo em missões, você não está terceirizando. Missões, irmãos, se faz contribuindo, orando e indo. E eu vou, você vai, nós vamos aonde Deus nos enviar para proclamarmos o reino de Deus. Amém? Curve sua cabeça.